Glória a Deus. Igreja, o Senhor Jesus, quando Ele entra na vida de uma pessoa, ou seja, quando Ele entra na casa de uma pessoa, algo tem que mudar. E Jesus nunca entra com as mãos vazias. Quando Ele entra na vida de uma pessoa, Ele entra com uma bênção muito grande, que daqui a pouco eu vou ler para você. Mas primeiro, vamos entender como é que Jesus entrou na casa dos discípulos. O que aconteceu com os discípulos? O que estava ocorrendo naquele dia, naquela época? E quando Jesus entrou, fez algo mudar na vida deles. Está em João capítulo 20, versículo 19. João capítulo 20, versículo 19, diz assim: Jesus aparece aos discípulos ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, no caso domingo, que é o primeiro dia da semana, trancadas as portas da onde? Da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Então olha para mim, igreja, preste atenção no que eu vou lhe dizer. Os discípulos estavam trancados numa casa, eles estavam com o coração cheio de medo, porque eles pensaram que Jesus indo para a cruz, tudo iria acabar, não tinha mais continuidade da obra do Senhor. Mas Jesus, sabendo disso, decidiu, primeiramente, entrar na primeira casa após a sua ressurreição. Jesus hoje ele está vivo. E a primeira casa que ele quer entrar é na nossa vida. As portas estavam trancadas. Humanamente falando, estava tudo dando errado para aquele povo, que eram os discípulos. E foi justamente quando estava dando tudo errado, tudo contrário, que Jesus entrou naquela casa. Você sabe qual é o melhor momento para Jesus entrar na sua vida? É quando está tudo mal. Porque quando está tudo bem, já está tudo certo. Jesus entra e está tudo tranquilo. Mas o melhor momento para ele entrar é quando está tudo de cabeça para baixo. É quando as portas estão trancadas, como a gente leu na palavra. As portas estavam trancadas para os discípulos, mas não estava trancada para Jesus. Talvez as portas estão trancadas para você, para a sua família, mas não está trancada para Deus. E Jesus, ele aparece dentro daquela casa. Jesus não precisou de abrir com chave, porque ele é a própria chave que abre todas as portas. Por isso que quando eu digo que Deus vai te abençoar, é para você crer. Quando o pastor dizer Deus é contigo e vai te dar vitória, é para você crer. Porque eu estou falando de um Deus que é o Deus do impossível. A gente tem que ter chave para entrar nos lugares. Jesus não, ele entra quando ele quer, a hora que ele quiser, porque é ele que manda. Não está escrito em Apocalipse que ele tem a chave e a porta que ele abre ninguém fecha, e a que ele fecha ninguém abre? Diga glória a Deus. Então Jesus, quando entrou ali, ele entrou para tirar algo que estava nos discípulos. Sabe o que estava dentro deles? O medo. Tem muita gente que carrega o medo dentro dela. Não é o medo de ser medrosa, que aqui não tem medroso. Mas a questão do medo que eu me refiro é o medo de não conseguir o que quer. Tem gente que diz assim: eu tenho medo de não dar certo. Eu tenho medo de não alcançar o que eu quero. Esse medo não é de Deus não. Porque Deus não te escolheu para te dar espírito de covardia não. Deus me chamou para te dar espírito de coragem, de intrepidez. Jesus não escolheu o discípulo para andar trancado dentro de casa com medo, não. Ele escolheu discípulos
para terem o poder de Deus dentro deles e não terem nenhum medo. Repita comigo: eu não tenho medo, eu tenho Deus na minha vida. Então eles estavam com medo, mas em nenhum momento Jesus criticou os discípulos. Nenhum momento Jesus falou: vocês são medrosos. Ele não fez nada disso. Ele apareceu para eles e falou: paz seja convosco. Como está aqui o nome bem destacado do Senhor Jesus. Você olha para esse nome, você sente alegria, você sente paz, porque o nome dele está acima de todos, está acima de todo mundo o nome de Jesus. E por ele estar acima, quer dizer que ele está acima de qualquer situação que você esteja a passar. Às vezes você está passando por uma luta e o que tu precisa é de um conselho, uma direção, uma palavra. Eu já atendi pessoas que estavam desesperadas. Bastou Deus usar com a simples orientação, pronto, acalmou aquela pessoa, resolveu. Por quê? Porque ela buscou Jesus. Toda vez que você ora, toda vez que você abre sua Bíblia, na igreja, no trabalho, em casa, onde for, toda vez que você ouve um louvor, uma pregação, toda vez que você se prepara para vir na igreja, você está dizendo: Jesus, entra na minha casa. Tudo que você faz que tem acordo com a fé, é você dizendo: Jesus, entra na minha casa. Diga glória a Deus. Tudo que você faz que envolve Deus, é você dizendo: Jesus, entra na minha casa. E quando Jesus ouve isso, ele se manifesta. Eu tenho certeza, irmãos e irmãs, que antes de Jesus entrar naquela casa, os discípulos estavam em oração. Eu tenho certeza disso. Eles fecharam as portas, fecharam as janelas, com certeza deram as mãos uns aos outros e vamos orar, porque a gente só tem agora a oração para resolver esse problema. E eles orando ali na fé, quando abrem os olhos, Jesus está ali no meio deles. E assim acontece comigo e com você. Quando você entra em oração, Jesus se manifesta. Diga glória a Deus. Vamos ler de novo o versículo 19. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo de quem? Dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse: paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Minha irmã, meu irmão, talvez você tenha tido motivo de tristeza devido aos problemas da vida, devido às dificuldades, devido às situações que não foram ainda resolvidas. Talvez você carregue uma tristeza aí dentro, mas a partir de hoje eu declaro em nome de Jesus que você vai carregar alegria no seu coração a partir de agora. Jesus vai preparar uma situação para trazer alegria para a sua vida. Diga glória a Deus. Ele vai te alegrar. Amém? Olha para mim. O que Jesus não quer é te ver cabisbaixa ou cabisbaixo, triste. Eu vou lhe fazer uma pergunta. Responda com sinceridade. O que tu ganha alimentando tristeza dentro de si? Você ganha o quê? Eu quero que fique de pé. Quem aqui conquistou uma grande bênção carregando tristezas e angústia no coração? Fica de pé aí alguém. Ninguém. Sabe por quê? Porque a tristeza não traz nada de bom. A tristeza só traz para você infelicidade. O que vai trazer de bom para você é alegria. Diga glória a Deus. Como aconteceu com eles. Eles estavam tristes, estavam abatidos, mas o Senhor trouxe alegria para o seu coração. Existem tristezas, igreja, que a pessoa não consegue nem se levantar. Sabia disso? Dependendo da notícia.
Existem notícias que nem podem ser dadas assim logo, se a pessoa não aguenta. Quem está compreendendo, pastor? Eu lembro, quando eu era pequeno, minha mãe andava para lá e para cá nos hospitais comigo, por causa do coração, tinha problemas no coração. E eu lembro como hoje, que ela arrumou uma saca, me arranjou todo, e ela chorava muito, me arrumando e chorando. Mãe, o que foi? Não é nada não, a gente vai passear, nós vamos passear. E eu achando estranho, como é que a gente vai passear e a senhora está chorando? Não, filho, fique tranquilo. Não era passeio, irmãos. Ela estava me levando para a cirurgia do coração, que era muito arriscada. E o choro dela era: e se eu perder ele? Ela me arrumava chorando. Ou seja, ela até tremia as pernas. Sabe o que era isso? Tristeza. Tristeza, preocupação. Coisas que qualquer um aqui pode ter. Qualquer um pode ter isso. Por isso que é bom a gente estar sempre firme na rocha. Porque quando vir as tempestades da vida, vai mexer, mas a gente não vai cair. Diga glória a Deus. Vai bater, mas você vai ficar de pé. Para a glória de Deus. Pode aplaudir o nome do Senhor. Amém? É isso, igreja. O próprio Jesus falou que é para a gente edificar a nossa casa na rocha. Porque vão vir os vendavais, as tempestades, o mar bravio vai bater com ímpeto, mas não vai derrubar aquela casa, porque ela está na rocha. Mas se ela estiver na areia, qualquer brisa derruba. Diga, está amarrado em nome de Jesus. Repita comigo: ninguém vai me derrubar, porque foi Deus que me levantou. Diga glória a Deus. Continuando, diz aqui, o versículo 21. Disse, pois, Jesus outra vez: Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Diga glória a Deus. Então Jesus deu para eles uma grande bênção. Quando Jesus entrou na casa dos discípulos, além de dar a paz, deu a eles o Espírito Santo. O Espírito Santo é a maior bênção na vida de uma pessoa. Então, se você quer ter uma grande bênção, quer ter uma grande vitória, primeiro diga: Jesus, entra na minha casa. Ele vai entrar na sua vida, vai te dar a paz. Essa paz quer dizer equilíbrio perante as situações. Ele vai te dar equilíbrio e vai te dar a maior bênção que você pode receber. É o Espírito Santo. O Espírito Santo vale mais do que tudo que você tenha nessa vida, seja material ou físico. O Espírito Santo é superior a tudo que você tem. Diga glória a Deus. E Jesus é tão sábio que percebeu que naquela hora os discípulos estavam precisando, não era de um cavalo, que naquela altura usava-se os cavalos, hoje também, mas naquela altura era mais ainda. Eles não precisavam de uma casa, porque eles já tinham casa. O que eles precisavam naquele momento era do Espírito Santo de Deus, para mantê-los firmes na obra de Deus. E nesse momento, nessa época que a gente está vivendo, essa época que o mundo está enfrentando uma crise sanitária que ainda não acabou e vai demorar muito ainda, porque estamos no fim dos tempos. Nesse momento, igreja, precisamos ainda mais do Espírito Santo de Deus para nos manter de pé. Fica firme com Jesus, porque estamos numa batalha entre o bem e o mal. Satanás se levantou para derrubar pessoas. Infelizmente, ele tem derrubado muita gente que parecia estar na fé, não está na fé mais. Parecia que era de ouro, mas na verdade era palha. O fogo, quando pega o ouro brilha.
O ouro vira tipo um espelho que reflete o ourives. Mas quando o fogo pega a palha, destrói ela rapidamente. Existem pessoas que é igual uma palha. Qualquer foguinho acaba com ela. Se o pastor falar um pouco mais duro, ela já fica com mágoa do pastor, com ódio. Já não quer olhar para o pastor, olha só. É palha. Mas se for ouro, amém, é isso mesmo. Deus está usando o servo para me botar no caminho certo. Diga glória a Deus. Quem percebe o pastor? Então estamos vivendo essa época. O ouro e a palha. O que é ouro vai permanecer, vai brilhar, hein? E vai dar muitos frutos. E quer saber de uma coisa? Todo mundo aqui é ouro. Todo mundo é ouro provado por Deus. Em nome de Jesus. Diga assim seja. Amém? E só vai ficar no seu caminho quem for ouro. Quem for palha, o vento leva. E o que for ouro, fica. Então, igreja, preste atenção. A maior bênção é o Espírito Santo. Repita comigo: Jesus entra na minha casa e coloca dentro de mim o Espírito Santo. Digam amém. Igreja da Vitória de Deus. A salvação é a maior vitória.